Salmo 1. Feliz o homem que não vai às reuniões dos perversos, não frequenta o caminho dos pecadores, e não participa da assembleia dos difamadores. Ao contrário, encontra seu prazer na lei de Javé, e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a um riacho, e que dá fruto no tempo devido. Sua folhagem não seca jamais. Encontrará sucesso em tudo o que faz. Não são assim os perversos, ao contrário, são como palha que o vento dispersa, porque os perversos não ficarão em pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque Javé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos perecerá. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da nossa Escola Teológica e Bíblica da Paróquia Nossa Senhora da Candelária. Estamos vivenciando um mês dedicado à Bíblia. Todo ano, no mês de setembro, a Igreja Católica no Brasil evidencia uma temática para que todos os cristãos católicos no Brasil possam refletir em conjunto este propósito, assimilando essas mensagens e reflexões para a prática diária em favor de nossos irmãos. Este ano, a Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil elegeu o livro do Deuteronômio para o crescimento catequético e pastoral de todos os seus fiéis. Em particular, a Paróquia Nossa Senhora da Candelária, durante esse mês de setembro, proporcionará diversos momentos celebrativos, catequéticos e pastorais a respeito do livro do Deuteronômio. Em nossas videoaulas, durante este mês de setembro, abordaremos algumas temáticas relevantes deste que é o quinto livro de nossa Bíblia. E no final do mês, entre os dias 22 a 25, faremos 5 lives de 1 hora cada dia, na qual vocês, além de participar de 5 aulas ao vivo, poderão interagir formulando perguntas e ou sanando alguma dúvida que possa surgir. O lema sugerido e extraído do livro do Deuteronômio para o nosso estudo deste mês da Bíblia do ano de 2020 é Abra a tua mão para o teu irmão. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Esse fragmento do versículo 11 do capítulo 15 do Deuteronômio reflete muito bem a natureza moral, ética e de conduta do povo primitivo de Israel. Esse compêndio de leis do Código Deuteronômico compreende entre os capítulos 12 ao 26 do livro do Deuteronômio. Fazendo um pequeno retorno à nossa videoaula anterior, aliás, sugiro para quem ainda não a assistiu, para que a assista, pois ela irá contribuir ainda mais para a compreensão das nossas futuras videoaulas. Pois bem, de maneira objetiva, Moisés libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. E no caminho para Canaã, eles se estabeleceram aos pés do Monte Sinai. E nesse monte, Deus se revela a Moisés, concedendo a ele as tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos. Aos pés do Monte Sinai, esse povo também se organizou. Subdividiram em tribos, entre as 12 tribos de Israel, e na travessia durante 40 anos, este povo foi sendo catequizado de como eles pudessem se comportar ou devessem se comportar quando tomassem posse
das terras de Canaã, que faz parte da promessa da aliança que Deus fez ao patriarca Abraão. Citamos na videoaula anterior que o livro do Deuteronômio tem como uma de suas principais mensagens uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor que Deus faz ao seu povo e a fim de se revelar aos seus filhos. Essas mensagens foram descritas por todo o livro do Deuteronômio, muitas delas como forma de lei. Dentre elas, o lema que hoje estamos estudando: abre tua mão para o teu irmão. A tradução grega denominou o quinto livro da Torá, da Bíblia hebraica, como Deuteronômio, que quer dizer, Deuteronômio quer dizer segunda lei. E nós podemos entender como essa segunda lei como uma reprodução dos livros anteriores da Torá, ou como uma segunda legislação que engloba o Decálogo, os 10 mandamentos, e o Código da Aliança. Há pouco citamos o conjunto de leis do Código Deuterocanônico, que é o fragmento entre os capítulos 12 ao 26, ou seja, a centralidade do livro do Deuteronômio. Esses capítulos são apontados como os escritos mais antigos do Pentateuco, fazendo parte dos escritos mais antigos de nossa Bíblia. Nesse conjunto contém o Código de Leis que muito amparou os mais fragilizados e marginalizados que convivia entre o povo de Israel, em especial os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Todos esses códigos, essas leis do Deuteronômio, encontraram ações concretas nas ações de Jesus. Se bem observarmos, os ditos de Jesus, por diversas vezes, ele amparou esses marginalizados. Ele foi a favor dos menos favorecidos e pediu que seus discípulos, e hoje a nós, que fizéssemos o mesmo. Iniciamos a nossa videoaula narrando o primeiro salmo do livro dos Salmos da nossa Bíblia, que em sua reflexão enfatiza, ela evidencia caminhos que nós, a humanidade, temos a liberdade de escolha. Esses caminhos que são colocados diante de nós. O Salmo 1, ele proporciona para nós uma reflexão, uma analogia do que vem a ser o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio está repleto de dicotomia, está repleto de dualidade, de situações paralelas, como nós podemos citar vida e morte, bênçãos e maldições, e sobretudo ali está sendo implementado a lei da retribuição, ou seja, essa dicotomia entre a graça e a
observância da lei. Deus concede a graça mediante a observação, a vivência de suas leis. E uma dessas leis está em amparar o órfão, a viúva, ao estrangeiro, está na fidelidade de culto, está na irmandade entre o povo de Israel. Essa ideia da lei da retribuição entre a graça e a observância das leis, ela está evidenciada nas descrições desses autores bíblicos, aí neste início de formação primitiva do povo de Israel, como um segmento, um regimento organizacional deste povo que está prestes a adentrar a terra prometida. Então existe aí essas leis, né, que estão descritas no livro do Deuteronômio, que nós já falamos aí dessa dicotomia entre o puro e o impuro, né, em observar a necessidade dos mais necessitados e, sobretudo, da fidelidade de culto. Ela vai fazer parte de um segmento desta crença que estava sendo formado entre o povo de Israel. Todos esses assuntos, eles voltarão a ser abordados em nossas lives no final do mês. Iniciaremos falando das considerações do livro do Deuteronômio. Sobre essa mensagem do amor de Deus, faremos uma rica abordagem do Decálogo, uma comparação, um paralelismo entre o Decálogo narrado no livro do Êxodo e o Decálogo narrado no livro do Deuteronômio. Aprofundaremos um pouquinho mais a respeito dessas leis que amparam o órfão, a viúva e o estrangeiro. E no último dia, nós vamos dialogar sobre as inserções que fez Jesus com o livro do Deuteronômio. E na videoaula da semana que vem, nós faremos uma abordagem, né, algumas outras citações relevantes do livro do Deuteronômio, a fim de preparar as nossas lives do final do mês. Com isso, queridos irmãos, nós encerramos a nossa videoaula de hoje, na certeza de que crescemos um pouco mais na nossa caminhada de estudo, na nossa caminhada de fé. E que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.